Boa noite, gente linda. Gente, eu tô passando apertada. Eu peguei uma gripe muito forte, fiquei rouquinha, eu perdi a voz todinha, ainda tô meio rouca. Eu tô um pouco afônica. E a tosse, né? Eu não conseguia gravar. Então eu tô passando apertada, porque eu tô gravando pouquíssimo e tá ficando lá no YouTube sem ter para mandar para vocês. Entendeu? Aí hoje passou pela minha cabeça e repeti aqueles primeiros, que já tem quase um ano, né? Que eu tô gravando. Então, já tem mais de 90 trechos do Evangelho de Jesus no YouTube. Então passou pela minha cabeça repetir aqueles primeiros para poder me dar um tempo para melhorar essa questão da rouquidão e da tosse também. Fiquei muito encatarrada, porque aqui, nossa cidade de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, está um frio, gente. Eu acho que está para todo lado, né? Mas aqui já é frio, porque é uma cidade montanhosa, muito, muito úmida. Então, que frio louco que está fazendo. Mas nós estamos aí, não vou deixar, vou continuar gravando, porque é a minha paixão, é a minha vida falar de Jesus. Deixa eu só dar uma conferida no microfone. Não, tá tudo certo, acho que hoje tá tudo certo. Só não liguei a luz, vocês viram, né? Vai ficar sem luz hoje. Nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 ao 34. É uma passagem também pequenina, não sei se vocês estão notando, eu estou fazendo passagem menorzinha para não cansar a voz e não perder a voz, que eu não estou podendo falar. Ainda mais falar mais alto, não estou podendo mesmo. E qualquer falha, qualquer tosse que vier, vocês me desculpem. Se escutaram uns barulhos aí, me desculpa, tá bom? A passagem se chama Os Endemoniados Gergeseno. Eu já expliquei para vocês que pode se falar endemoniado com NH ou endemoniado. As duas formas são certas, são corretas, tá bem? Aqui então tá, os endemoniados Gergeseno. E Mateus inicia dizendo assim: e tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, tendo chegado quem? Jesus. Ele vai para outra banda, ele vai para outro lugar, como se estivesse no sul, estivesse caminhando para o norte, ou vice-versa. Então ele vai para outra banda. Jesus estava sempre andando, Jesus estava sempre caminhando nos lugares para levar a palavra, para ensinar, para ajudar, para consolar, para curar. Então, ele chega na província dos Gergeseno, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. O que é 2 endemoniados? 2 encarnados, 2 tipo possessos, estavam possuídos por esses espíritos, que não era um só, que não diz quanto, mas eram muitos, e que estavam obsidiando, estavam atrapalhando, estavam surrando mesmo, comandando a vida daqueles 2 endemoniados. Endemoniado vem da palavra demônio, né? Satanás, aquele que prejudica, aquele que faz o mal. E estavam vindo de onde que fala ali? Né? Dos sepulcros. Eles viviam nos cemitérios, no meio dos sepulcros, das catacumbas dos mortos. E eles faziam esses encarnados viverem lá. Viviam sujos e eram furiosos. Quer ver? Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aqueles caminhos.
Então, assim, isso já era antigo na região, que aqui está dizendo que ninguém podia passar por aqueles caminhos, porque todo mundo que passava ali, eles atacavam, como diz aqui, ferozes, como se fossem feras, vinham grunhindo, né, fazendo aqueles barulhos horrorosos e atacavam as pessoas que passavam. Gente, eu estou colocando a mão toda hora aqui, que é uma pressão que dá aqui nessa região da garganta e do ouvido, porque quando a gente fica assim, você sabe que ataca os olhos, ataca os ouvidos, nariz, a garganta, a boca e tudo, né? Fica tudo contaminado. E como eu não sou muito chegada a remédio, eu fico tentando aqui com os meus chazinhos. Só que dessa vez eu tive que tomar, sabe o quê? Antialérgico. Deu uma melhorada boa, foi muito bom para mim. Alergia a frio, só pode ser. Então, ferozes. Ninguém passava naquele lugar. Ou seja, em frente àqueles sepulcros, de frente àquele cemitério. Tem gente que realmente tem horror de cemitério. E nem aconselho ir lá não, vai não. Não é um lugar muito bom para ficar visitando, viu, gente? Tem espíritos lá que vivem na penúria, espíritos perdidos, espírito que não sabe o que está acontecendo, espíritos furiosos, espíritos ferozes, espíritos das trevas que ficam ali aurindo aquelas energias últimas dos defuntos. Não é um lugar muito bom para se estar visitando. Evita ir. É até melhor nem ir. Fica em casa, faça uma oração para aquele seu parente ou aquele seu amigo que desencarnou, mas não vai lá não. É um ambiente de conversa fiada, é um ambiente de brincadeira, né? É um ambiente de ficar falando bem do morto, quando às vezes a pessoa atacou aquela pessoa a vida inteira, ou então lá no cantinho conta uma piada sobre aquela pessoa. É um momento assim muito desagradável. Aliás, velório para mim é uma coisa horrível. Deveria colocar o defunto lá, fechar a sala e todo mundo para casa e deixar aquele momento, né? E orar e vibrar. Porque as pessoas vão ali, elas não vão para orar. Elas vão para fazer bagunça, para fofocar, para encontrar a parentada, para ver quem foi, para mostrar que foi. Repara para você ver, um dia eu vou tirar para a gente falar sobre velório. Eu tenho uma palestra muito boa a esse respeito. O que acontece com os espíritos? Às vezes existem espíritos que estão desesperados, sem saber o que está acontecendo. Chega perto de um parente, está ele lá contando um caso. Chega perto do outro, está contando até uma piada. Chega perto do outro, está fazendo fofoca. Chega perto do outro, está com o pensamento longe, não está nem ligado ali naquele lugar. Não faz nenhuma oração sincera. Então, muito cuidado com essa questão de cemitério, viu? Muito cuidado. Os espíritos que lá ficam são bem desnorteados, vamos colocar assim. Então, aquele lugar era temido pelas pessoas. E eis que clamaram dizendo, quem clamou? Esses espíritos, através das cordas vocais, através da mente daqueles dois endemoniados. Então eles clamaram. O que é clamar? É gritar e ao mesmo tempo pedir. Estamos clamando. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? É uma pergunta, viu? Que temos nós contigo? O que a gente tem com o Senhor? O que o Senhor tem com a gente? Eles sabiam quem era Jesus. Bastou Jesus passar para aquela banda que eles logo foram ao encontro. Não foi Jesus que foi ao encontro deles. Eles, pela energia, né, poderosa de Jesus já devia estar preparado para fazer aquilo, para tirar aqueles espíritos dali. Então, eles já sabiam. Tanto é que eles perguntam, eles podiam ter ficado indiferentes, eles podiam ter ido com ferozes igual ia para cima das outras pessoas, por que não foram?
E aí então eles vão perguntar: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha que pergunta interessante. Não está no tempo ainda. Será que eles estavam se referindo à hora da separação do joio e do trigo? Será que eles estavam se referindo que eles iam ficar com aqueles dois encarnados até uma certa data? Por que eles falam antes do tempo? Jesus antecipou a data de tirá-los dali e eles sabiam que Jesus ia fazer isso. Sabiam? Pela vibração, pela energia poderosa de Jesus, eles sabiam. Então, e andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. Gente, aqui eu tenho que corrigir um erro aqui de Mateus, ou das inúmeras traduções que a Bíblia já sofreu. Mas coletivo de porcos não é manada. Coletivo de porcos é vara. A vara de porcos. E aqui Mateus está dizendo manada. Manada é de bois, né? Uma manada de bois. Porcos é vara, tá bom? Deve ser de tradução, né? Não sei. Mateus era um homem letrado, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem rico naquele lugar, inclusive até poderoso, porque ele cobrava impostos dos judeus e passava para os romanos, então ele era amigo dos romanos. Isso antes de seguir Jesus, né? Quando Jesus chama ele, segue-me. Ele larga tudo, ele larga coletoria, papelada, dinheiro, casa, ele tinha um casarão, tipo quase um palácio, porque ele tinha muito dinheiro. Ele era muito querido pelos romanos, porque ele era muito inteligente, ele sabia de contas, ele sabia cobrar os juros altíssimos. Cobrava os impostos. Vocês sabem qual que é o nome desse imposto que os romanos cobravam dos judeus? É o imposto mais antigo da face da terra. Vocês sabem, né? Eu até já falei sobre isso. Imposto de renda. Já se cobrava imposto de renda. Tudo que aqueles homens simples e humildes da Galileia faziam era pescar. Era o fruto maior do trabalho deles. E qualquer peixe que eles pescavam, o governo romano estava ali fiscalizando em cima para poder cobrar daquilo que eles vendiam. E tirava dinheiro mesmo. Tirava? Cobrava? É o imposto de renda. Você trabalha o seu suor, mas você tem que pagar para o governo. E só. É antigo. Isso quando não tem que pagar o dízimo também, né? Não deixa de ser um outro imposto. Então, e os demônios, aqueles que estavam endemoniando os dois, rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos, ou seja, naquela vara de porcos. Se o Senhor quer nos expulsar, Jesus não falou nada. Ele não tinha falado que ia expulsar ninguém. Como que eles sabiam? Eles já sabiam, porque Jesus nunca trabalhou sozinho. Com certeza, quando Jesus chegou, a equipe espiritual, a pleiade de espíritos que trabalham com Jesus já estavam ali com eles. Ó, Jesus está chegando aí e ele vai expulsar vocês daqui. Eles sabiam, eles já sabiam que eles não iam poder ficar ali. Então eles já dizem para ele: permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Tudo isso sem Jesus abrir a boca. Agora ele vai dizer. E ele lhes disse, olha a única palavra que Jesus fala: ide. Já que vocês querem entrar nos porcos, ide.
Na verdade, se a gente for a fundo aqui, eles estavam se comparando a porcos. Não tem um velho ditado? Quem com porcos vive, com porcos come farelo? Eles estavam pedindo para entrar no meio daquela vara de porcos. E Jesus disse, ide. Bastou ele falar, ide. Precisou de Jesus pôr a mão, precisou de Jesus gritar, não precisou de Jesus pregar. Jesus até agora não falou nada. Então, ide. E saindo eles, saindo quem? Os espíritos, tá, gente? Que estavam possuindo aqueles corpos daqueles dois, evidentemente sensitivos, médiuns, que sofriam há muito tempo com esses espíritos, esses demônios, esses satanás em cima deles. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Tinha um despenhadeiro por ali, né, um precipício, e as águas correndo lá embaixo do mar da Galileia. Aí o que aconteceu? Os porcos saíram correndo, se precipitaram ali naquele abismo, aquele precipício, naquela montanha, e se afogaram lá nas águas. Espírito entra em animal? Não. Ele imanta pela energia baixa deles, eles imantam aquela energia animalesca. E depois o choque que aqueles porcos levaram. Tá vendo, gente? Eu tô cheia de coceira, cheia de alergia. Eles imantaram o choque que aqueles porcos, coitadinhos, né? O choque que eles levaram fizeram com que eles saíssem correndo, por causa de, não que eles tivessem medo daqueles espíritos ferozes, não, mas a energia deu um choque naqueles porcos. E eles se precipitaram, saíram dos dois encarnados, dos dois que estavam, os dois homens que viviam lá nos sepulcros, dominados por eles, saíram e aquela energia assim assustou, impactou a energia daqueles porcos. E eles se precipitaram e morreram afogados, rolaram montanha abaixo. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Já foram logo falar, Jesus passou por lá e jogou aqueles espíritos no meio dos porcos, e os porcos se precipitaram por meio das águas e morreram. Perdemos a nossa vara de porcos. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Toda, que está dizendo que todos da cidade. Isso quer dizer que ali era muito comum criar porcos. E vendo, rogaram que se retirasse dos seus termos. Termo é cidade, termo é lugar. Termo é pedaço de terra. Esse pedaço de terra é meu termo. Sai daqui, Senhor. Sai daqui, Jesus. Por quê, hein? Porque ficaram incomodados pela vara de porcos que eles perderam. Eles não estavam nem um pouco apiedados do horror que sofreram aqueles dois, que ficaram livres daquela obsessão. Não. Eles ficaram revoltados com Jesus por ter perdido os seus bens, que eram aqueles porcos. Eu já sei que vocês vão falar, coitadinho dos porcos, Jesus não devia ter feito isso, gente. Mas tem certas coisas
que não tem jeito não. Quem com porcos se ajunta, com porcos come farelo. Se eu me sintonizo com essa espécie de energia, é com elas que eu vou conviver. Então, era vontade deles, a gente quer ficar no meio daqueles porcos. Jesus o que diz? Ide. Ou vocês queriam que Jesus falasse, não, continua obsidiando os dois, continua agredindo as pessoas que passam por aqui, com a ferocidade de vocês. E isso já havia muito tempo que isso acontecia. Então, não teve outro jeito, eles se imantaram. Gente, já tem muitos dias que eu não divulgo meu livro, Nova Jerusalém. Dá uma olhadinha lá. Lá no final do livro, eu dou uma explicada boa essa questão de homem e animal. E como que se processa essa questão de sintonia. Homem só sintoniza com homem. Homem que eu estou falando é ser, tá, gente? Homem ou mulher. Só sintoniza, o ser humano só sintoniza com o ser humano? Não. Não. Tem muita gente que está criando cachorro dentro de casa igual um bebezinho, de roupinha, carrinho, touquinha, brinquinho, sapatinho e por aí afora. Tem gente que está sintonizando mais com a energia do animal irracional do que com o ser humano em si. E lá no livro eu dou uma explicada muito boa sobre a história de dois cães. Dá uma olhada lá, gente. Dois cães que foram adotados por uma cuidadora e essa cuidadora sofreu muito, porque esses dois cães sofreram horrores com câncer, sofreram horrores com uma doença que levou eles a terem tumores. Teve um que teve tumor nas orelhas, nos ouvidos, atingiu o cérebro e viveram muito, e aquilo doía, o cachorro uivava, ela gastou horrores, foi assim, uma morte horrível. Então, o que aconteceu? Um visitante da cidade no além, a cidade celeste chamada Nova Jerusalém, vai visitar o hospital dos animais. Gente, não deixa de ver. É tão pequenininho o livro, ele está de graça no YouTube, é só você acessar o YouTube e ouvir, é em áudio. São 7 capítulos só, é pequenininho, 100 páginas. Lá no final, então, é mostrado como que é o local onde ficam os animais. Chama Hospital Francisco de Assis. Na cidade Nova Jerusalém, que é a cidade celeste comandada pelo nosso Senhor Jesus. Essa pessoa, então, visita esse Hospital Francisco de Assis. E como era apaixonada com animais, ela vai, curiosa, querer saber dos cães, inúmeros cães que ela havia adotado como cuidadora. Mas não encontrou esses dois. A atenção dela estava bem voltada para esses dois, porque foi aqueles que mais sofreram e fizeram ela sofrer. Ela sofreu muito com a doença deles, interminável aquilo. E o que aconteceu? Não encontrou. Cadê os dois? Chamaram então um veterinário, um doutor lá do hospital, muito carinhoso, muito educado, para explicar para ela. Aí ele então disse para ela, você quer mesmo saber? Então, vamos lá na sala da tecnologia que eu vou te mostrar a história dos dois. Era uma cadelinha, uma cadela e um macho.
Era uma fêmea e um macho. E contou a história deles. Eles... Gente, eu estou dando spoiler do livro, vocês estão vendo? Mas a história é tão bonita. Eles são 2 espíritos endividados desde Atlântida, a chamada Cidade Perdida. Então, tem milênios, mas milênios, que eles só atuaram como espíritos do mal, como magos negros, fazendo muito mal para a humanidade, fazendo muito mal para todas as pessoas que cercavam, com magia negra, com a questão de botar doença nos outros. Era assim, encarnação atrás de reencarnação, eles não melhoravam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sempre eles tinham uma fissura por magia negra. Magos negros, daquele lá, da ralé mesmo, dos baixos mesmo, mas com uma inteligência, muita inteligência. Então, os 2, já cansados, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e sempre fazendo aquelas mesmas coisas, mudava eles de lugar, mandava doença para eles, mandava eles reencarnar como pobre, como rico, como feio, como aleijado, morando nas cavernas, qualquer lugar que eles ficassem, eles ficavam praticando a tal da magia negra. Eles eram viciadérrimos em magia negra. Os 2, então, resolveram pedir para reencarnar como animais. Aqui eu vou explicar. Não é reencarnar, não é se ligar ao feto canino. Não é. É imantar, encostar, chegar perto, se ligar, sentir todas as sensações daqueles cães. A mesma coisa que aconteceu com esses 2 espíritos que se imantaram na vara de porcos. Disseram que isso não podia, que isso não era certo, os corpos são diferentes do homem para o animal, a construção, né, toda do corpo, genética, aquela coisa toda. Insistiram tanto que os diretores da casa mandaram chamar Francisco de Assis. E Francisco de Assis, então, aceitou a proposta. Eles, então, reencarnaram junto com esses 2 animais, um macho e uma fêmea, e ainda sofreram horrores, além de estar preso a uma consciência, uma inteligência, né, que não é igual ao do humano, um cérebro que não é igual ao do humano, eles ainda sofreram todas as agruras de serem animais abandonados, que tinham, um deles era um vira-latão de rua, e sofreram muito até serem adotados, mas mesmo assim ainda sofreram porque a doença logo chegou. Esse que foi a história deles. Gente, a doutrina espírita é contra a licantropia. O que é a licantropia? É um espírito que habitou um corpo humano e que agora vai encarnar como animal. A doutrina espírita recusa, não aceita de jeito nenhum. Essa doutrina vem lá do Egito Antigo, licantropia. Mas acontece que lá mesmo, na própria doutrina espírita, existem situações de criaturas que é pior do que a animalesca. Existem criaturas que se arrastam por aí, pior do que um animal. Existem criaturas que são piores, mais ferozes do que um leão que come uma gazela, por exemplo. Existem criaturas que são ferozes. É como animais. Por que não imantar? Aí, lá no livro, tem aquela pergunta que eu sei que vocês devem estar perguntando.
E aí, Regina, como que tá esses dois hoje, depois de desencarnado? Porque os dois cães desencarnaram, né? Como que eles estão hoje? Vocês sabiam que eu tive a alegria de ver um deles? Adolescente, saltitante, totalmente modificado, levou um choque tão grande, mas um choque, imagina você voltar como uma vaca, como um macaco, como um cachorro, imagina. Mas todo saltitante, todo feliz. Ela, a cadela, está assim numa depressão muito grande, bem deprimida, deitada num canto, não quis saber da minha presença. Ele não, bem saltitante. Agora, quanto ao futuro, não sabemos, né? A gente sabe o que está acontecendo nos dias de hoje com esses dois irmãos magos negros e que decidiram tomar essa atitude tão drástica na vida deles como aprendizado para cercear o cérebro e esquecer, porque um animal não faz magia negra para o outro. Ele pode até atacar, ele pode até comer, mas fazer magia negra, trabalho de encruzilhada, essa coisa, voodoo, desejar mal para o outro, eu quero que morra. O animal não faz isso. O mamífero, então, é até muito carinhoso e muito afetuoso. São afetuosos uns com os outros, os mamíferos, né? Os répteis nem tanto. Jean Vauelan nos explica o porquê. Porque o mamífero, a cria sai de dentro. De dentro. E o réptil não é assim. Uma mamãe jacaré, ela põe um filho no mundo e ele sai por aí. Se ela encontrar com ele, ela não sabe nem que ele é filho. Mas de um mamífero é diferente, né? Inclusive, eles têm uma empatia uns com os outros. Uma leoa ajuda a outra leoa a cuidar do filhote. Eles se encostam para se aquecerem nas noites frias. É amor. É aquele amor daquele ser que saiu de dentro. Então, fica aí, né, esse nosso exemplo do livro. Não deixe de dar uma olhada. E a partir desse caso, a gente comenta sobre os terians, sobre a teriantropia, que são nossas crianças e nossos jovens que estão com essa mania aí de que são animais. Tem, gente, tem muito jovem que está falando que é cachorro, que é cobra, que é papagaio, que é um gato, uma coisa assim. Lá está explicado, tá? Esses tipos de reencarnações, às vezes por vontade própria e às vezes até compulsória. Encostar, vibrar, ficar junto para sentir o que é um atraso na evolução. Não que esse espírito vá ficar atrasado, mas ele vai aprender com essa experiência. Fica aí então o nosso estudo de hoje, que é os endemoninhados gergesenos, que está no Evangelho de Mateus. E a nossa frase de hoje é aquela já bastante conhecida, que agora, a partir de semana que vem, eu já vou colocar uma nova frase. Ela ficou em cartaz 1 ano. Lembra que são duas? Essa e uma outra menorzinha falando sobre o quê? Misericórdia. Nós vamos agora colocar duas que vocês vão adorar. Vai ficar 1 ano. Quem sabe a gente falando 1 ano sobre uma frase, a gente aprende o amor de Jesus, a misericórdia do nosso Mestre Jesus. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os pecadores. Esses dois magos negros, eles chegaram ao arrependimento.
Só que para tirar aquela loucura que eles tinham cerebral, que eles não deixavam a magia negra de jeito nenhum, o que aconteceu? Jesus veio para eles. Jesus vem para aquele que está com vontade de se arrepender, querendo se arrepender. Arrepender de sacrificar. Sacrificar o outro. Sacrificar filho, sacrificar neto, sacrificar os vizinhos, sacrificar sua mãe, seu pai, seus parentes. Sacrifício do seu empregado, sacrifício do povo que você coordena, que você governa, que são esses nossos governantes. Muito cuidado, que Jesus não veio chamar os bonzinhos. Ele veio chamar aqueles que pecam, aqueles que erram ao arrependimento. Vamos ao nosso presente de hoje? Eu acho que eu já mostrei uma quase igual a essa, gente. Isso é barbante colorido. Eu amo trabalhar com barbante, acho lindo. Eu coloquei aqui várias cores, tá vendo? Quer dizer, 3 cores, né? Intercalei com uma listinha de lã preta. Fica aí, então, a nossa garrafa de hoje, que tem a tampinha, mas também se tirar a tampa, ela serve de jarra. Fica a nossa oferta de hoje, nosso presente para você, se você quiser. Só me ligar. Esqueceu o número? 9883703388. Liga para mim, tá? Aqui na nossa região é 32, tá? Liga para mim, manda buscar sua garrafa ou vem aqui tomar um cafezinho comigo e pegar sua garrafa, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.